Algumas semanas chegou aqui a proposta vinda da Câmara de Deputados do Plano Nacional de Educação. Por diversas vezes eu vim aqui manifestar que não fizeram um plano, fizeram uma lista de metas, de intenções, sem dizer como realizá-las, salvo a ideia de que 10% do produto interno bruto deveria ir para a educação, sem dizer como ele será aplicado. Eu tenho uma grande preocupação de termos um segundo plano igualzinho ao primeiro e com os mesmos resultados, praticamente nenhum, por falta de instrumentos para realizar, instrumentos para cumprir as metas. Nesse sentido, senhor presidente, a primeira comissão pela qual passa o PNE, que é a Comissão de Economia, eu dei entrada a 33 emendas, que eu gostaria de comunicar aqui e debater. Emendas que, se forem aprovadas, eu creio que darão, de fato, os instrumentos necessários para executar aquelas metas e até outras. É claro que, paralelamente a isso, junto com o senador Aloysio Nunes, eu dei entrada em um projeto de lei que assegura 100% dos royalties, a partir de agora, para educação. Mas não como a presidenta está propondo, que é falso. A ideia na medida provisória, que fala de 100% para a educação, na verdade, não passa de 20%. E só daqui a 10, 12, 15 anos. Nós achamos que essa medida provisória não corresponde ao que vem sendo dito. Por isso, tem também um projeto meu, junto com o senador Aloysio Nunes, que trata disso. Mas eu quero falar, são das emendas diretamente ao PNE. A primeira, senador, é que cria o Sistema Nacional de Avaliação da Educação. Nós não temos. Nós temos o INEP, que, a meu ver, deve passar a ser um instituto de estudos sobre educação, para o que ele foi criado. Para pensar como vai ser a educação do futuro. Senador Paim, dar aula para um menino hoje ou menina no quadro negro é como arrancar um dente sem anestesia. É coisa do passado. Hoje, os quadros são com terminais de computadores, em movimento, com cores. E não um professor fazendo um pontinho branco dizendo que é o Sol, outro pontinho branco dizendo que é a Terra, e uma roda dizendo que é a Terra girando ao redor do Sol. Nós precisamos ter o INEP para cuidar de pesquisa sobre como será a escola daqui adiante. E ter um sistema nacional de avaliação. O outro é o que propõe criar um novo sistema educacional brasileiro. Não vamos dar um salto no atual sistema. O atual sistema dessas 200 mil escolas, 2 milhões de professores, não dará o salto. O salto será criar um sistema paralelo, que vai sendo implantado enquanto o outro vai sendo desativado, que o velho Brizola já queria com os CIEPs daquela época. É isso que nós temos que fazer. A outra emenda, e são 33, eu sei que em 10 minutos não temos tempo, a outra é que cria o Sistema Nacional do Conhecimento e da Inovação, onde, além da escola ser revolucionada, nós teríamos que ter uma reforma, uma refundação da universidade, teríamos que ter instrumentos para incentivar as indústrias ao desenvolvimento científico e tecnológico, em vez de serem apenas imitadoras. Temos que ter a criação de novos institutos do tipo do ITA, da Fiocruz, e temos que criar um entorno favorável à inovação. Em função disso, que estão outras diferentes medidas, senador. Um que garantia a condicionalidade de frequência às aulas e de frequência dos pais às escolas para poderem receber os benefícios sociais. Manter a Bolsa Família sem exigir dos pais que compareçam à escola do filho uma vez que seja o ano, é não querer que a Bolsa Família seja um instrumento de renovação. Como disse ontem o o governador Eduardo, numa entrevista, Eduardo Campos, a Bolsa Escola, a Bolsa Família do século XXI é uma boa escola de qualidade para todos. Escola não é escola sem o comparecimento dos pais para acompanharem as suas crianças. O outro é a implantação de escola em tempo integral para 50% da população de 4 anos a 18 anos. Atendendo a totalidade da população escolar de municípios selecionados. Aqui está uma diferença.
A ideia de botar 50% fica genérica. Agora, se você dizer que é 50% do Brasil, mas 100% das cidades escolhidas, você começa a visualizar o plano. Iniciar a implantação de escola em tempo integral em todas as 250 cidades. Essas cidades que eu digo, numeramos aqui 250 cidades. Criar um novo sistema universitário brasileiro, uma reforma profunda. A universidade como está, ela não cumpre o seu papel de motora do desenvolvimento. A revista The Economist dessa semana traz um quadro sobre patentes no mundo. O Brasil é o último dos países que eles consideram. A China tem mais de 1.600, o Brasil tem 5, 6. Por quê? Porque a universidade não está correspondendo às exigências de hoje. Outra emenda é implantar o Exame Nacional de Avaliação Seriada. Ou seja, em vez de ter o Enem uma vez quando termina o ensino médio, ser quando termina o primeiro ano, quando termina o segundo, quando termina o terceiro. E vale para entrar na universidade a média dos 3. Acaba com essa sorte que hoje predomina para dizer quem entra e quem não entra na universidade. E cria-se um instrumento para acompanhar o andamento da criança e não apenas medir o que ela aprendeu nos 3 anos. Outra medida é avaliar anualmente as prioridades de formação demandadas pelo mercado de trabalho para o desenvolvimento do país, para fins de financiamento público de instituições e cursos. Ou seja, para financiar cursos tem que saber que contribuição esse curso está dando para o desenvolvimento científico e tecnológico. Outra emenda, triplicar até o final de vigência desse plano o número de concluintes de curso nas áreas de engenharia, ciências básicas, matemática e computação. O PNE trata todos os cursos das universidades como uma coisa só. Se queremos, de fato, dar um salto científico e tecnológico, vamos ter que diferenciar. A prioridade é o conjunto dos cursos e há certos cursos específicos, como os que eu coloco aqui, nas áreas de engenharia, ciências básicas, matemática e computação. Outra, instituir a avaliação quinquenal da relevância e oportunidade dos cursos oferecidos na educação superior pública, em função da estratégia do desenvolvimento e da empregabilidade dos profissionais diplomados. Não podemos continuar tratando todos os cursos como igualmente com repercussão igual, senador Capiberibe, no desenvolvimento. Há cursos que têm repercussão maior do que outros. Temos que fazer essa avaliação a cada 5 anos. Outra emenda, adotar como critério a ser considerado no repasse de recursos públicos para as instituições de ensino superior o reconhecimento do interesse público dos cursos. Os cursos que não têm interesse para o público, para o país, para a sociedade, não devem ser abolidos, mas não podem ser tratados da mesma maneira na hora do financiamento. Uma coisa é termos cursos que dizem respeito, e não vou citar aqui, que dizem respeito ao interesse de pequenos grupos. O outro é aqueles que dizem o interesse de toda a sociedade, como, por exemplo, medicina, para trabalhar no sistema único de saúde. Tem que fazer diferença, senador Aloysio, entre os cursos com repercussão do interesse público e o curso de repercussão apenas para o próprio aluno e o professor. A outra emenda é assegurar apoio técnico e financeiro da União às cidades selecionadas para a implantação do novo sistema educacional brasileiro. As cidades onde vamos ter, de imediato, todas as suas escolas em horário integral, com professores de uma carreira federal, nós vamos ter que decidir isso garantindo os recursos, como está aqui. Outra emenda é ampliar os programas de renda mínima associada à educação, fazendo com que a Bolsa Família passe a ser Bolsa Escola. Não importa se o nome vai ser esse, mas trazendo o compromisso de volta com a educação. Porque sem educação, e o governador Eduardo Campos deixou bem claro, não vai ter uma porta de saída para os que recebem a Bolsa Família. Outra emenda diz respeito a mudar uma das metas. A meta é fortalecer o entorno social favorável ao conhecimento. Temos que criar um entorno favorável. Para isso, temos que erradicar o analfabetismo, tem que criar biblioteca, tem que criar museu, tem que fazer com que o povo brasileiro tenha um entorno ao redor do qual ele se torne uma figura capaz de contribuir no desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.
A criação de centros de referência na rede de pesquisa, isso não está no PNE, é preciso criar. É preciso criar um centro de referência em redes, em ciência da nanobioinfocognitiva. Criar um centro de referência em redes na ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Criar centro de referência em redes em alternativas energéticas. Criar um centro de referência em redes de desenvolvimento sustentável, como o ITA, o Instituto de Tecnológico da Aeronáutica, na sua qualidade, tem que ter complementação dessas outras áreas do conhecimento com centros da maior qualidade. Realizar concurso para ingresso nos quadros da carreira nacional dos professores. A minha emenda propõe a criação de uma carreira nacional dos professores, diferente da carreira municipal e estadual que nós temos hoje. Uma outra é construir base para a cooperação na produção criativa, articulando a universidade, centros de pesquisa e o setor produtivo. E aqui eu coloco os diversos incentivos que precisamos dar. Eu estou terminando, presidente, e como falta pouco, eu peço alguns minutos mais. Desenvolver a capacidade de pesquisa em áreas estratégicas para inovação científica e tecnológica. Implantar escolas federais com padrão de excelência nas edificações. Não esqueçamos que o IDEB último, as melhores escolas, a média, são as públicas federais, não são as particulares. Temos que ampliar essas públicas federais. Outra é uma meta, fortalecer os estudos de pesquisa brasileiros de modo a se tornarem centros de pesquisas internacionais. Mais uma, garantir padrão de qualidade na educação básica oferecida pelas instituições público-privadas de ensino mediante a criação do sistema de inspeção nacional. O sistema de inspeção que aqui os mais velhos se lembram. Os inspetores federais que iam nas escolas ver como elas estavam funcionando. Hoje o mais que a gente faz é o IDEB, mas ninguém vai lá, ninguém olha, ninguém fiscaliza. Nós precisamos voltar a ter esses fiscais. Mais uma é realizar no primeiro ano de vigência do Plano Nacional de Educação já a primeira seleção para ingresso na carreira nacional do professor. Outro, assegurar apoio técnico e financeiro da União às cidades selecionadas para estarem no novo sistema de educação. Uma outra, instituir programa de concessão de bolsa de estudo para professores de idioma nas escolas públicas de educação básica realizarem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países dos respectivos idiomas. Ampliar a participação dos pais e mães no ambiente escolar, inclusive com medidas que forcem esses pais a irem à escola dos filhos. Instituir programa de concessão de bolsa de estudo para que professores possam se aperfeiçoar. Estabelecer um número máximo de 30 alunos por turma e por professor nos ensino fundamental e médio, sem o que a gente não garante as condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. Finalmente, mais duas, assegurar no processo de gestão democrática a participação dos pais na escolha dos dirigentes das escolas. E, finalmente, instituir a nova carreira de professor, como já foi dito, com um salário mensal de R$ 9.500 por mês. Selecionados com muito rigor, tendo mais um ano de educação, de instrução, de formação, depois da seleção, e sendo enviados para dar aulas em caráter absolutamente de dedicação exclusiva e com avaliações periódicas de suas especialidades, dedicações, sem o que os próprios cargos deles ficariam ameaçados. É o que a gente está chamando de uma estabilidade responsável, estabilidade comprometida. Não pode ser uma responsabilidade leviana, não pode ser uma responsabilidade descomprometida com o produto que é a educação de nossas crianças. Essas emendas, senador, foram entregues hoje à Comissão de Economia, como foi a última sessão, creio, do ano. Nós vamos debater isso no próximo ano. Eu quero desde já pedir a atenção dos senadores e senadoras para que não deixemos esse PNR passar por aqui sem as mudanças necessárias para que vire um plano real e com consequência com o futuro, para que não seja o PNE 2 igual ao PNE 1, sem deixar resultados concretos. É isso, senhor presidente, o que eu tinha para colocar para os senadores, senadoras e a população em geral. O PNE é uma questão de vida ou morte para o futuro do país. O país estará morto do ponto de vista de sucesso, de desenvolvimento, de futuro, se esse PNE
Plano Nacional de Educação fracassar. E ele fracassará se ele continuar como está. O Senado tem a responsabilidade de não deixar que o PNE passe dessa maneira. Que ele seja transformado, aperfeiçoado e tenha mais compromisso com o que o Brasil precisa.